Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma semana de aprendizado. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, capital São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos espíritos. Mas antes de darmos início e seguimento às nossas reflexões dessa semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado, por todo acolhimento, as bênçãos, a graça de misericórdia que todo dia Deus nos oferta no recomeço de um novo dia. Agradecemos também ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos de amor, de caridade, de perdão. Pedimos também a companhia do nosso anjo guardião, dos benfeitores, dos espíritos que estão conosco, nos intuindo, nos inspirando sempre no estudo e na trajetória do nosso progresso espiritual. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Então, nós estamos no livro 2, capítulo número 9, do livro dos Espíritos, que está falando sobre a intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal, e nós estamos estudando sobre os anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E hoje nós vamos falar 3 questões que vai falar desses espíritos protetores que atuam na coletividade. Então vamos na questão número 518, o que Kardec pergunta aos benfeitores. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Então aqui Kardec está perguntando, nós temos o nosso anjo guardião, esses espíritos simpáticos, familiares, que atuam conosco na individualidade. E nós temos também esses irmãos espirituais que atuam em reuniões coletivas, e eles respondem. Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade, mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade, um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Então aqui os benfeitores estão nos trazendo as informações que sim, nós temos o nosso espírito protetor individual e temos aqueles que também atuam em grupos, Ele vai falando aqui em cidades, na sociedade, pode ser num país, em vários, na família, no ambiente onde a gente circula e transita. Então, o que vai ser o diferencial o que nós estamos atraindo, ou de forma individual ou de forma coletiva?
é aquilo que é mais forte nas nossas tendências. Então, se eu estou num grupo, se eu gosto de atuar num grupo, onde há desequilíbrio dos vícios, né? Morais e vícios também materiais, uma sexualidade desregrada, da promiscuidade, da bebida, né? Das pessoas que têm a dependência química. Então, se eu vou estar agrupado neste ambiente, lá também vão estar os espíritos que se afinam, que têm simpatia com essas tendências, né, decorrentes dessa situação. Agora, se eu frequento um grupo e esse grupo ele está atrelado ao amor, à caridade, né, onde se tem mensagens e conversas edificantes, é certo que lá serão, né, ele vai estar ali sustentado por espíritos que estão atrelados nas mesmas afinidades, eles vão se sentir compelidos a estar nesse ambiente. Então, isso acontece também na sociedade, né, onde a gente transita, nos nossos bairros, nas cidades, nos povos, nos países. Então, eles são assistidos mais ou menos pelos espíritos elevados segundo o caráter e as paixões que lá dominam. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Temos aqui os benfeitores que estão atuando de forma individualmente, coletivamente, no que cada um representa de forma individual ou coletiva. Aquele grupo, aquela sociedade, né? Aquelas individualidades, na maioria, são common, né? Então, os benfeitores, os protetores espirituais, eles vão estar ligados segundo a tendência, né? E aquele estágio evolutivo daquelas comunidades que ali estão, né, atuando. Então, se nós estamos numa ambiência, num local, num bairro, né, onde atua ali muita situação de dificuldade, né, vão ter ali espíritos que vão se assemelhar com aquela afinidade. Mas nós vamos ter os espíritos protetores também atuando naquelas regiões. Como sabemos, existe, mesmo nos países que estão em conflito, eles têm ali um protetor espiritual também que está atuando naquela condição, em decorrência daquela situação. É certo que lá está acontecendo muitas situações em decorrência ainda do egoísmo humano, do orgulho, né, da vaidade, dos interesses pessoais, das paixões humanas, né, mas toda a coletividade, ela vai também ter ali um benfeitor que vai atuar para trazer também o reconforto para aqueles que passam. Ninguém está desamparado, né? Então, sim, tem os espíritos protetores que atuam nas coletividades, mas a individualidade de cada um é que vai auxiliar muito, né, nessa assistência. Quanto mais um povo, né, moralmente ele evolui, ele está mais atrelado à caridade, ao amor, mais vai ser o espírito protetor, mais elevado ele será em decorrência das individualidades que ali se encontram e da coletividade que também está atuando ali, na condição já de um progresso moral. Na questão número 519, Kardec pergunta:
As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais. Aqui ele está falando, né, dessas coletividades das cidades, das nações, né, dos países, se eles têm espíritos protetores especiais, sim. Todos nós temos o nosso amparo. E o objetivo comum de todos, seja individual ou coletivo, o objetivo comum é o progresso, é o crescimento, é a evolução, é a transformação moral. Então, cada região, ela está ali sempre sendo amparada para o progresso, para o crescimento, né? E cada unidade, né, que somos nós, os indivíduos, à medida que a gente progride de forma individual na regeneração, na transformação moral, na nossa reforma íntima, isso reflete também na sociedade. Então, sim, nós temos esses espíritos protetores especiais, né? Aqui no Brasil, nós temos a informação de que Ismael, né, é o espírito protetor aqui da nossa nação, que tem um trabalho, né, muito intenso em relação ao nosso progresso, né, enquanto humanidade aqui no nosso país. Então, à medida que cada um se regenera de forma individual, a nossa sociedade também se transforma, ela também se modifica nesse crescimento, que é o objetivo comum, é o progresso. Né? Nós alavancarmos, né, a nossa condição de moralidade, de amor, de caridade. Então, eles respondem que sim, né? Porque essas reuniões são individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Essa é a resposta dos benfeitores. Então, sim, cada uma dessas cidades, né, desses países, tem ali um protetor especial cuidando, né, daquele povo e dando um direcionamento, porque todos nós buscamos esse progresso. Então, todos nós aqui estamos buscando um caminho, né? O objetivo comum de todos nós é nos melhorarmos. Então, nós precisamos de um orientador, de alguém que nos guie, que nos direcione. Então, sim, cada coletividade tem, sim, os seus protetores especiais, né, nos seus países, nas suas comunidades. E todos caminham para esse progresso, para que possamos, né, nos melhorarmos. Então, quanto mais esse país, essa comunidade, eles estão numa condição moral mais avançada de direitos humanos, de caridade, de compaixão, de comunhão entre os povos, de fraternidades, mais superior é aquele espírito que ali, né, conduz, auxilia de uma forma mais especial. E para a próxima questão, a número 520, Kardec pergunta: os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que aqueles que se ligam aos indivíduos? Então vamos lá, vamos entender o que a espiritualidade aqui está nos respondendo. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como nos indivíduos. Então aqui a gente pode dar até um exemplo, ele está perguntando, né, se os espíritos protetores dessas massas, das comunidades, né, eles são de uma natureza mais elevada que as que se ligam aos indivíduos. Ele fala que isso é relativo. Então vamos dar um exemplo para a gente entender. Por exemplo, a gente vê esses grandes, né, espíritos que passaram aqui pela Terra, né, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Chico Xavier, Buda e tantos outros, né, que foram irmãos de uma grandeza amorosa e exemplo de caridade.
Vocês imaginem os espíritos protetores, né, desses que nós citamos. Eles eram de uma ordem bem elevada, né, porque eles estavam ali amparando esses espíritos que encarnaram aqui numa tarefa, numa missão de conduzir, né, nas expressões de amor, de caridade, de compaixão. Então, os espíritos desses eram muito elevados, né? E pode, à medida que cada um está numa condição diferenciada, num grau evolutivo, então, assim como, né, nós encarnados temos o nosso protetor em detrimento, né, daquilo que nós já agregamos de evolução, ele tem que ser superior a nós. Isso acontece também nas coletividades, né? Então, é relativo, porque, por exemplo, se a gente pensar no Chico, ele tinha ali um espírito protetor bem superior. E, de repente, lá na cidade que ele morava, o espírito que ali era o espírito que protegia aquela comunidade, talvez estivesse num grau diferenciado do espírito protetor do Chico. Então, por isso que ele fala que é tudo muito relativo em decorrência àquela situação, quais são as necessidades e qual é a maior tendência daquela coletividade, qual é o espírito protetor que ali vai estar. Ele vai ser superior, né, à maioria ali daquelas condições, mas dentro dessas coletividades pode ter indivíduos em missão, né, missionários com uma bagagem muito grande e que também junto dele tem um espírito protetor de uma bagagem super elevada, né? Então, por isso que ele fala aqui que é relativo, né? Tanto os espíritos protetores das massas como os das individualidades. Isso vai estar sempre relativo à natureza daqueles que ali estão. Então, são essas 3 questões que nessa semana nós vamos refletir, né? Então, falamos sobre esses espíritos protetores, né, que estão nas massas. Eles podem se afinar, estar junto de uma mesma família, né? Ou no ambiente que frequentamos, temos o nosso anjo protetor individual, mas podemos ter aqueles também que se vinculam ao nosso grupo familiar ou aos grupos onde frequentamos pelas nossas tendências. Então, isso é muito importante, nós refletirmos quais são os lugares que nós buscamos para ter essa seriedade, né, na nossa construção, do nosso progresso moral, né? Quais são os lugares onde nós nos sentimos bem? Quais são os lugares que estão nos atraindo, né? Através do nosso pensamento, das nossas ações, da nossa moral, da nossa conduta, nós vamos atraindo esses vínculos e de forma individual e de forma social também. Então, estamos num mundo de provas e expiações, mas caminhamos, evoluímos e nos tornaremos, né, regenerados de forma individualmente, e aí sim, né, poderemos estar num mundo de regeneração. Mas esse mundo ele caminha em detrimento de como que cada pessoa evolui dentro, né, dessa condição do nosso planeta. Então, uma excelente semana a todos, que nós possamos a cada dia mais buscar o conhecimento através do estudo, da compreensão, para que a nossa fé seja raciocinada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.